Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Pela infinita bondade e misericórdia de Deus, eu estou aqui, Ele me permite continuar fazendo esse trabalho fantástico, que tem abençoado a vida de tanta gente. Essa semana tivemos um dia com mais de 1.600 ouvintes sendo alcançados num único dia por essa poderosa palavra. Meu coração sempre se alegra de ser um instrumento, um canal no qual Deus está agindo pelo poder da sua palavra. Hoje, Romanos capítulo 8, parte 2, episódio de número 965, 12ª temporada. Esse trabalho você encontra aí no Spotify, na Deezer, na Amazon Music, na Apple Podcasts, em tantos outros distribuidores de podcast. Você encontra esse trabalho em mais de 5 continentes, em cerca de 96 países já tem sido alcançado por esse trabalho, e é bom sempre ver Deus trabalhando e pessoas e vidas sendo abençoadas pelo poder da palavra de Deus, poder estar fazendo isso sem impor nenhum peso a ninguém, sem cobrar nada, sem nenhum custo. Isso alegra o meu coração, porque é assim que eu acredito que a palavra de Deus, ela não pode ser vendida, negociada, e aquilo que Deus nos deu há mais de 30 anos de conhecimento é para ser compartilhado, porque essa é a vontade de Deus. Veja, sobre a carne e o espírito hoje, nesse capítulo 8, parte 2, Deus abençoe grandemente sua vida, seu coraçãozinho. Se você tem sido abençoado por esse trabalho, compartilhe, curta lá no YouTube, seja onde for que você escute, YouTube Studio ou no Spotify, tem jeito também de você ficar curtindo, e aí esse trabalho vai sendo cada vez mais compartilhado com outras pessoas, tá bom? Para a glória de Deus. Capítulo 8, parte 6 e 9, a carne e o espírito, essa luta constante da nossa vida, né? A Bíblia diz que estamos livres do pecado em Cristo Jesus. Sendo assim, também estamos livres de suas consequências, que é a condenação e a morte. Ou melhor, pois a consequência é uma só, a morte, da qual a condenação é apenas um aspecto. Quanto à mente da carne, tanto no estado de pecado quanto no estado de santidade, a atividade, ainda que anormal. A carne, assim como o espírito, ela tem a sua mente, isto é, o seu propósito, sua aspiração, uma atividade que tende a um objetivo. E qual é o terrível objetivo ao qual a atividade do pecado deve conduzir? A morte, sim. A mente da carne é morte. Este é certamente o resultado de tal atividade perversa de nossa natureza, como se fosse conscientemente planejada e buscada. O que é a morte para um ser como o homem? É a completa separação da alma de Deus, e como tal morte é produzida pela mente da carne. É pela hostilidade recíproca entre o pecado e Deus, que deve operar uma exclusão mútua total. Existe uma hostilidade do pecado contra Deus, versículo 7. A própria essência do pecado é a rebelião contra a autoridade divina. A carne, ou seja, todos os desejos e paixões inferiores da natureza humana, descontrolados, sem o devido controle, juntamente com as faculdades mais espirituais que foram arrastadas pelos impulsos animais descontrolados para uma perversão e anarquia semelhantes. A carne é inimizade contra Deus. Sendo assim, o próprio pecado do homem, por sua própria ação, exclui Deus.
Os rebeldes bloqueiam todas as vias para impedir a entrada de Deus, escurecem as janelas para que a luz do céu não brilhe, excluem todo sopro de vida e liberdade. E existe a hostilidade de Deus ao pecado, versículo 8. Mas Deus não é uma mera influência passiva, cuja exclusão do homem pecador é determinada unicamente pela ação expressa do próprio pecado do homem. Deus é um espírito, sim, não uma mera influência, mas uma pessoa viva, uma vontade viva. E Deus não seria Deus se não fosse um Deus santo. E sendo santo, sempre hostil a todo pecado. Tem que ser assim. Portanto, quando o homem ergue sua própria vontade rebelde contra o seu Criador, a presença de Deus não é meramente excluída da alma pelo pecado, mas Deus em tristeza, sim, e em ira, em santa ira, se retira. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Assim então, por esses dois motivos, a mentalidade da carne é morte. Tanto pela ação repugnante do pecado a Deus, quanto pela ação repugnante de Deus ao pecado. Todo favor, amor e vida de Deus são banidos do coração. Veja, existe também a mente, o propósito do coração, do espírito. Se o resultado inevitável e, em certo sentido, a escolha consciente do pecado é a perda de Deus, qual é o resultado da verdadeira e correta atividade da natureza renovada? Quando o Espírito é inspirado pelo Espírito de Deus e restaurada a sua devida ascendência sobre a carne, a mente do Espírito é vida e paz. Este é o resultado necessário, este é o resultado que é conscientemente buscado e desejado. E o que é essa vida? A posse e o desfrute perfeitos de Deus e de todo o bem em Deus. E como ela é produzida pela mente do Espírito. Como? Como no caso anterior é pela ação recíproca entre o Espírito renovado e Deus. Embora aqui não se trate de inimizade recíproca, mas de amor recíproco. Existe um anseio profundo por Deus. O Espírito anseia pela vida em Deus, que é o seu elemento, e sacrifica tudo para ter sucesso em desfrutá-la plenamente. Essa é a própria essência da nova vida. Como de toda verdadeira vida espiritual, o desejo por Deus. E pelo poder apropriador da fé, o Espírito se apodera daquilo que deseja. Ele tem fome e é saciado. A resposta de Deus, como mencionado anteriormente, Deus não é mera atmosfera a ser respirada, mas um Deus vivo, que se doa ou se retém. E assim como ele se retira em santa ira do homem pecador, ele também concede, em amor gracioso, a alma humilde e crente, João 14,17. Veja, a mente do Espírito é vida. Vida que consiste na plena posse de Deus e com Ele em paz, alegria, força e perfeita liberdade. Sim, esta é a vida eterna. Conhecer-te, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17,3. Qual será a nossa porção? O nosso destino, vida ou morte? Respondemos na prática, vivendo segundo a carne ou o Espírito. Mas este último só é possível de uma maneira: o Espírito de Deus habita em nós. É como um homem espiritual e um homem carnal. Romanos 8,6. A religiosidade de alguém pode ser julgada de dentro para fora, ou de fora para dentro, pelo caráter que forma, ou pelas ações que gera. Somente estas últimas podem ser devidamente examinadas por nossos semelhantes.
Enquanto nós podemos discernir os efeitos internos além de nós mesmos, somente Deus pode determinar nossa condição interior. Aquele que sonda os corações pode abrir a porta íntima do coração. Duas disposições diametricamente opostas. Podemos ter uma mente espiritual ou carnal. O termo mente, na tradução bíblica, sugere demasiadamente a parte racional da nossa natureza, ou seja, a nossa inclinação. Seria talvez preferível, nós devemos pensar naquilo que o espírito deseja e naquilo que a carne deseja. A inclinação refere-se ao que o homem pensa, almeja, se preocupa. O homem de mente espiritual é aquele em quem o Espírito é supremo. O Espírito Santo soprou sobre a alma, dando um novo impulso de Deus, de modo que o espírito do homem afirma a sua posição legítima, subjugando as paixões inferiores. Embora não sem luta, a carne tem de ceder. Ele discerne a excelência dos objetos espirituais, ele reconhece nas Escrituras uma mensagem do Altíssimo. Pensa em Deus com veneração e afeição, respeita as bênçãos da salvação e da vida futura. Deleita-se nos exercícios espirituais, considerando-os não uma série de deveres, mas sim de prazeres. Ele recorre a elas como um refúgio das preocupações e ansiedades. Enquanto medita, a paz paira sobre as águas turbulentas e reina uma grande calma. O homem carnal, ele é surdo aos encantos da melodia espiritual e cego à glória do nascer do sol espiritual. As plantas podem ter o mesmo ar, umidade e solo, mas incorporam os resultados de acordo com a sua individualidade. Assim como os animais, a partir de alimentos semelhantes, produzem pelos ou lã, ou corpos de estrutura e capacidades diversas. Da mesma forma, dois homens podem testemunhar a mesma cena ou estrada, o mesmo parágrafo de um texto. Contudo, quão diferentes são as emoções despertadas. Um detesta a maldade, o outro se regozija com a sujeira. Atentar para as coisas do Espírito é extrair instrução de cada evento. Transformar as misericórdias de Deus em louvor e seus juízos em motivo de humilhação. As tentações tornam esse homem mais vigilante, as aflições contribuem para o seu progresso. Não negamos que homens de mentalidade mundana ocasionalmente voltem seus pensamentos para o reino espiritual. Mas isso é acidental e não condiz com seu comportamento ordinário, de modo a fluir espontaneamente da vida interior. O que leva os homens a duvidarem dessa contrariedade é que disposições e ações se constituem, por vezes, uma espécie de zona neutra, onde é difícil dizer o que é carne e o que é espírito. Contudo, a escuridão não é luz, nem a pobreza riqueza, nem o vício uma virtude. Há uma distinção radical. Estar em Cristo, aleluia, glória a Deus, é ser uma nova criação, onde a emoção da juventude preenche o ser com alegre esperança de coisas ainda melhores por vir. Há novos desejos, novas resoluções, novas ocupações. O menino que se recusa a mentir pode sofrer, mas se alegra interiormente. E o vencedor da tentação sabe o que significa ter os anjos para servi-lo. Há uma feliz consciência de que estamos no caminho certo, de que há harmonia entre nós e o nosso Criador. A realidade da vida se manifesta pelos seus frutos, contra os quais não há lei, nem sentença de morte. Essa vida é acompanhada pela tranquila satisfação da paz. Há força para as irritações diárias. Ele tem vida e paz, cuja conversa é no céu.
Oh, aleluia, pois tal pessoa não se deixa influenciar pelos costumes do momento, nem se perturba pelos acidentes do dia. Tirem do cristão o que quiserem. Vocês não podem roubar-lhe esta santa serenidade. Nem mesmo a morte pode lhe tirar o conforto. Ele tem uma casa, não feita por mãos humanas. Sua honra não reside no sopro do homem. Seu tesouro não foi extraído das entranhas da terra. Ele recebe um reino que não pode ser abalado. Ele vive quando o mundo inteiro está morto. É feliz quando todas as fontes de prazer terrenos secam. Romanos 8 nos mostra que existem apenas dois caminhos: viver segundo a carne ou viver segundo o Espírito. A carne conduz à morte, mas o Espírito conduz à vida e à paz. E a evidência de que pertencemos a Cristo não é a perfeição, mas a presença transformadora do Espírito Santo em nós. O que tem governado seus pensamentos, desejos e decisões, a carne ou o Espírito? Se alguém observasse sua vida hoje, encontraria evidências de que o Espírito de Deus habita em você? Oh, aleluia! Louvado seja Deus! Vamos orar? Vem comigo falar com Deus e a gente vai estar encerrando mais um episódio. Pai amado, ajuda-nos a abandonar os desejos da carne, a viver segundo o Teu Espírito. Renova nossa mente, fortalece nossa fé e faz crescer em nós o amor pelas coisas do alto. Que seja um novo nascimento sincero e verdadeiro. Que a Tua presença produza em nós vida, paz e santidade para a glória do Teu nome. Em Jesus Cristo nós te agradecemos. Amém, amém e amém. Bênção demais. No próximo episódio nós vamos continuar, Romanos capítulo 8, versículo 3 e 4. Nós vamos ver uma das maiores promessas do Evangelho, que é que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós e vivificará nossos corpos mortais. Não perca. Continuação desse estudo em Romanos 8, tá bom? Te vejo lá. Um abraço. Até breve. Tchau, tchau.